Olá, meus queridos amigos aqui do canal do YouTube. Deus abençoe a tua sexta-feira grandemente em nome do Senhor Jesus. Hoje aqui no canal é um dia voltado para a nossa vida espiritual a respeito de cura e libertação. E Deus ele tocou no meu coração para mim compartilhar com vocês aqui uma palavra de fé que é muito séria a respeito do espírito que ele pode habitar dentro da gente. Você vai entender nessa mensagem o quão sério é a gente ter o Espírito Santo ao invés de um espírito demoníaco dentro da gente. Você já parou para pensar na realidade do mundo espiritual? Então, é justamente isso que eu quero conversar com vocês aqui, compartilhar essa mensagem. Eu creio que Deus ele irá abrir o teu entendimento a ponto de você evitar de um demônio fazer morada dentro de você e ao invés disso, o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor Jesus, ele sim fazer morada em você, para ele te ajudar a você ser salvo, tá bom? Então fica nesse vídeo aqui até o final para você poder compreender. Mas eu peço a você que está aqui nos visitando pela primeira vez, que você inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder alcançar mais pessoas. Meus irmãos, está escrito aqui no livro de Mateus capítulo 12, versículo 43 assim: Quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, que significa o corpo da pessoa. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. E o que significa geração perversa? É a geração que muitas das vezes não quer ouvir a palavra de Deus, né? Ela prefere seguir as suas próprias conclusões, o que ela pensa, o que ela acha, não o que a palavra de Deus diz. E o que Deus quer falar conosco nesse momento através dessa mensagem? Ele quer fazer com que o Espírito Santo habite dentro de você, se você ainda não recebeu ele, se você ainda nem sabe o que é o Espírito Santo, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E para você que está me ouvindo aqui nesse momento, que já tem o Espírito Santo, você já foi batizado com o Espírito Santo, no livro de 1 Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito. Significando que se você para de orar, se você para de ler a Bíblia, de se alimentar dos pensamentos de Deus, a ponto de você ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio dos pensamentos de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você até pode sentir uma emoção, de repente você querer pular, você querer rodopiar, isso tudo é emoção, tá entendendo? Isso é carne. Porém, o que vale mais é você ser cheia dos pensamentos de Deus. Eu não, como eu posso dizer assim, eu não critico, sabe, quem rodopia. Eu não rodopio, mas sinceramente eu não critico quem rodopia, quem cai no poder, enfim, nada disso eu não critico. Porém, o que é o meu entendimento que eu passo para cada um de vocês? O ser humano, ele muitas das vezes ele pode agir na emoção. Então, a melhor coisa que a gente pode ter, na verdade, ainda que você fale em línguas baixinho, que você recebeu o dom do Espírito Santo, né? Ainda que você não fique pulando, ainda que você não caia no poder, ainda que você não fique rodopiando, se você tem a certeza que o Espírito Santo de Deus, que você recebeu ele, porque você está vencendo o pecado,
essa é a maior evidência de que ele faz morada dentro de você ao invés de um demônio. E o que eu quero passar para cada um de vocês? Que o segredo para não acontecer o que a gente acabou de meditar aqui, que o espírito imundo, ele anda por lugares áridos quando ele sai da vida da pessoa. Para ele não voltar para a vida dessa pessoa novamente e trazer mais 7 espíritos piores, você tem que fechar o teu corpo. E o que significa fechar o corpo? Você, por exemplo, você fumava, certo? Você bebia, você usava droga. Aí você entendeu através da palavra de Deus que isso é pecado. Você foi lá, se arrependeu, pediu perdão para Jesus, ele te perdoou. Aí se passaram alguns meses ou até mesmo alguns anos, você nunca mais voltou a viver aquela vida de pecado. Mas no momento que você parou de vigiar, você caiu. E talvez você que está me ouvindo, essa pessoa que está caída até hoje. O tempo está passando, os meses, os dias, os anos. E será que você não percebe que você não tem mais o Espírito de Deus? Jesus, ele quer te salvar. Só que para isso você precisa ter o entendimento. Como que você está vivendo hoje na tua vida? Do que você tem se alimentado? Será que você tem se alimentado, por exemplo, através da Bíblia Sagrada, na meditação, no jejum, né, na vigilância? Ou você está alimentando os teus pensamentos com as coisas podres, imundas desse mundo? Da prostituição, muitas das vezes da pornografia. Muitas das vezes você está tentando preencher o teu vazio porque você não tem mais o Espírito Santo através de uma bebida alcoólica, através de uma droga. E Jesus, ele te chama nesse momento, neste dia, para te libertar. Só que você tem que dar o primeiro passo. Você leu, você meditou comigo aqui nessa mensagem. Jesus, ele te ama tanto que ele quer fazer você entender que uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela não bebe, ela não fuma, ela não usa droga, ela não fala palavrão, ela não vive uma vida de prostituição, ela não vive, porque ela morreu, aquela velha criatura, aquele velho homem que morreu nas águas do batismo. Verdadeiramente ele não faz mais isso. Ele pode tropeçar, ele pode cair se ele não vigiar, como o próprio Davi, um dia ele caiu. Você que conhece a história de Davi na Bíblia, sabe que Davi um dia ele se tornou um assassino e se tornou um adúltero, né? Davi, ele caiu em pecado. Porém, ele era um homem segundo o coração de Deus. Teve um momento que ele se voltou para Deus. Ele falou: meu Deus, eu estou longe da tua presença, eu fiz tudo errado. E Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. Amém, pessoal? Então, fica esse exemplo para cada um de nós. Poxa, se Davi um dia ele se levantou, ele reconheceu que caiu, mas ele se levantou. Olha a diferença, por exemplo, de Saul. Eu não sei se você conhece a história de Saul. Saul, quando ele não tinha mais a presença do Espírito de Deus, sabe o que ele fez? Ele se matou, ele se jogou diante da própria espada. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa que um dia andou com Deus, teve o Espírito de Deus com ela se matou, ela se suicidou, sendo que a Bíblia diz que os suicidas, eles não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, eu sei que a gente tem vários vídeos aqui no canal, né? Tem da quarta-feira, que é em relação ao Espírito Santo, a gente se encher da mente de Deus. Segunda-feira, voltado para a prosperidade, lembrando que não é riqueza, mas prosperidade. A gente viver as promessas de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Domingo, lembrando as promessas de Deus. Mas hoje aqui um dia voltado para a cura e libertação. Jesus, ele quer te libertar, você que está me ouvindo nesse momento. Ele quer te curar. E se você que está aqui me ouvindo, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo,
nunca, jamais retroceda, porque você acabou de meditar comigo aqui. O espírito imundo, ele saiu de você. Hoje você tem o Espírito Santo. Só que você tem que lembrar que o Espírito Santo ele pode se apagar se você não cuidar. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa que um dia foi usada por Deus. Quantos pastores, quantos obreiros, quantos evangelistas, quantos homens e mulheres de Deus um dia estavam no altar de Deus, um dia foram um exemplo para o mundo e caíram e nunca mais se arrependeram, né? Sendo que a Bíblia diz, por exemplo, o exemplo do filho pródigo. Jesus ele contou um dia essa parábola. O filho pródigo voltou para o pai o recebeu, o pai o amou. E é isso que Deus faz conosco. Ele não nos condena. A única coisa que acontece é que a própria palavra de Deus, sim, ela nos condena, né? Quando a gente faz aquilo que é errado e não se arrepende. E um último exemplo é uma mensagem que diz que aqueles que uma vez foram iluminados, eles provaram o poder de Deus. Eles provaram os poderes do mundo vindouro, que é o que? Cura, libertação, recebeu as bênçãos de Deus. Muitas das vezes recebeu até o Espírito Santo. E curou enfermo, expulsou demônio, pregou a palavra. Mas nessa mensagem fala que eles não se arrependem mais. E quem são esse tipo de pessoa? Não é aquelas pessoas que caíram, como um dia Davi caiu, e depois de um tempo, ainda que passou um bom tempo, mas ele foi lá e se arrependeu. Não, é para aquelas pessoas que tiveram muitas e muitas oportunidades e elas foram endurecendo o coração. Parece que quanto mais Deus dava corda para ela, mais ela se endurecia, ao invés de se arrepender, né? Quase morreu de overdose, quase morreu numa parada cardíaca, foi parar na UTI, quase morreu assassinado. Tem diversas pessoas que vivem desse jeito. Deus vai dando, sabe, vai dando corda, Deus vai pegando a pessoa, Deus vai querendo trazer essa pessoa para perto, a pessoa não ouve a Deus. E aí vai chegar um momento que ela vai falecer. E para onde que vai a alma dessa pessoa? Para a gente finalizar aqui, ó, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura no teu nome nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome a gente não fez diversos milagres? E está escrito aqui, ó, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, pessoal, hoje Deus ele veio para cada um de nós como um pai que repreende o filho a quem ele o ama. Então que nós possamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra, porque ele quer que o Espírito Santo faça morada dentro de você, ao invés de um demônio, ao invés de um espírito imundo que quer ceifar a tua alma e levar para o abismo, para o inferno por toda a eternidade. Livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos num mesmo lugar, de repente desceu o Espírito Santo sobre todos. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, a ponto de falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, no livro de Atos, capítulo 2, também fala ali a respeito da descida do Espírito Santo. E é isso que Deus ele quer fazer com a sua vida. Vai para a igreja, se esforça em congregar, esquece do que os outros pensam, fala ao teu respeito. No momento que você estiver no meio da reunião ali, se concentre em Deus, entendeu? No meio do culto.
Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, pensa somente ali na presença de Deus, entendeu? Jamais ligue pelo que as pessoas venham pensar, falar ao teu respeito, que você estava afastado, estava desviado e voltou, né? Tipo assim, não, esquece esse negócio de voltar de cabeça baixa, volta de cabeça erguida, tá entendendo? Dane-se que os outros pensam ao teu respeito. O importante é você olhar para o Senhor Jesus, porque é dele que vai vir a tua salvação. E se você fizer isso, você que é essa pessoa afastada, você sabe que a sua vida deu tudo errado porque você se afastou de Deus. Então lembre-se que Ele vai cuidar de você. Se você colocar Ele como prioridade na tua vida, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Ele vai restaurar absolutamente tudo. Mas você tem que colocar Ele como prioridade acima de tudo e de todos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.